Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde. Aqui é o Paulo Silva, minha colega, editora de argumentos, a Shirley Marciano, acompanhado aqui pela atitude técnica do Eduardo Aparecido. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT e também do Clique Jornal é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, crescendo cada vez mais, mostrando que o rádio continua cada vez mais forte. Nosso entrevistado de hoje é o ufologista, o Renato Rodrigues Mota Martins Maria. Martins Maria, isso Mota mesmo. Martins Maria, que já está conosco. Ele é aqui do Vale do Paraíba. Ele também é do setor de radiodifusão, ele trabalha com rádio, com TV. O Renato é um craque na radiodifusão aqui do Vale do Paraíba, é um dos mais ativos ufólogos aqui do Vale do Paraíba. Ele é integrante também da Associação Ufológica de Guaratinguetá, do Instituto Vale Paraibano, e também do estudo Vale Paraibano sobre extraterrestres. Isso. É responsável por organizar por várias vezes aqui no Vale do Paraíba eventos em toda a região, e realiza também, o Renato, variadas pesquisas de campo, bem como faz palestras. Sempre tem na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, ou nas câmaras da região, uma palestra aonde o Renato Mota está sempre presente. O Renato, ele sempre investigou muitos casos de avistamentos, de contatos diretos com alienígenas. Então o papo é esse de hoje, aqui na Rádio CT, sobre ufologia, sobre contatos extraterrestres e ufologia também. O Renato Mota vai dar uma boa tarde para você, internauta amigo aqui da Rádio CT. Renato, boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio CT. Boa tarde a todos, boa tarde você que está ouvindo a gente aqui pela internet. E obrigado pelo convite, viu, para poder estar conversando nessa uma horinha aí, que tenho certeza vai ser muito proveitoso, o pessoal que curte o assunto aí. Que bacana. Renato, qual é a diferença entre ufologia, OVNI? O que é realmente a ufologia? A ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados, que seria, que você citou agora, OVNIs, né? Que seria a sigla, né? A ufologia, então, é o estudo de objetos. Isso, tudo relacionado não só aos objetos, como também avistamentos, no caso dessas naves, até relatos de seres que são avistados, em relação também ao estudo na antiguidade, também, que seria chamada de ufarqueologia, que é a parte que eu mais estudo, até a ufarqueologia. Você tem se especializado e tem muito conhecimento em ufoarqueologia. Isso, ufarqueologia, que seria o estudo da presença de seres extraterrestres nos primórdios da humanidade, desde o início. Que, por exemplo, civilizações como maias, os incas, que sempre tiveram contato com seres que eles chamavam de deuses, que vieram dos céus, ensinaram para eles conhecimentos como cultura, arte, depois voltaram de novo e prometendo um dia voltar novamente, né? Tem um filme famoso, o livro também, Eram os Deuses Astronautas. Ah, sim, tudo, pra mim, no caso, tudo começou com esse livro. Para você, Eram os Deuses Astronautas, quando você leu
que despertou o interesse? Na verdade, desde criança, foi quando com o filme ET, né? Eu acho que todo mundo já assistiu o ET, claro, o Extraterrestre, foi um clássico do Steven Spielberg, né? Eu quero ir pra minha casa. Daí virou um clássico. E depois desse filme, na época eu era criança ainda, tinha 6, 5 anos, mas desde aquela época eu já comecei a gostar já senti que eu gostava do assunto, né? Depois mas por causa da bicicleta voadora ou não? Por causa da ideia de que existia gente lá fora, que a gente não seria os únicos. Sempre me fascinou essa ideia de naves. Meu pai também comentava também sobre isso. A revista O Cruzeiro, que ele falava que ele ia na década de 70, 60. Muito famosa. Daí sempre falava de OVNIs, né? Então ele sempre comentava desde criança, eu fui despertando. E daí com o livro Os Deuses Astronautas, daí... O livro Os Deuses... Como é que você se deparou? Depois do filme, como é que você teve contato com o filme Eram os Deuses Astronautas? Na verdade, nem foi o filme. Primeiro eu tive contato com o livro do Eric Van Däniken. Eram os Deuses? Isso, era Os Deuses Astronautas do Eric Van Däniken. Uhum. Eu tive contato primeiro com o livro, né? E até porque eu estava fazendo, na época, igual eu falei antes, eu já tinha lido outros livros, sim, mas daí esse despertou mesmo para a área de ufercologia, que eu não tinha tanto conhecimento, né? Daí foi quando eu fiz a faculdade de rádio e TV que eu tive que fazer um TCC. E meu TCC foi tudo sobre OVNIs. Foi OVNIs, o fenômeno OVNIs é real ou não? Meu TCC foi todo em cima disso. Muito bem. Eram os Deuses Astronautas, é um livro de 1968. Que foi editado, escrito pelo suíço Eric von Däniken, em que o autor ele teoriza no livro a possibilidade das antigas civilizações terrestres serem resultados de alienígenas que, para as épocas relatadas, teriam se deslocado e vindo aqui. Foi nisso que você acreditou? No caso, eu nem vejo como teorias, viu? Eu vejo, para mim, seriam boa parte, ou praticamente tudo ali, seriam provas realmente de que esses seres vieram para cá. Que as próprias pirâmides, né, do Egito, milhões de toneladas. É inexplicável. Eu sempre gosto de citar isso nas minhas palestras quando eu falo de ufercologia, uma palestra própria que eu tenho sobre isso, que se fosse fazer igual os arqueólogos falam, que pessoas subindo com cordas, puxando em roldanas de madeira, sei lá, levaria em torno de 600 anos para fazer um negócio daquele, né? E para ser apenas um túmulo de um faraó, porque eles falam que a pirâmide servia apenas para um túmulo. Meio sem sentido fazer um negócio tão complexo daquele, e até que para ser apenas um túmulo. E outra, seria impossível fazer como os arqueólogos falam, né? Para mim, com certeza, é evidente que teve uma civilização que veio de outro ponto do universo, sistema solar, que ajudou com equipamentos, com tecnologia avançada, que ajudou a fazer aquelas pirâmides, não só essas, como construções maias e por aí vai. Você acredita, então, que o que nós temos hoje, nós fazemos aqui, por exemplo, eu faço um jornal em 2 estações de rádio, sem usar o papel. Quando a gente quer um café bem quentinho, a gente usa o microfone, o micro-ondas, o forno de micro-ondas. E quando eu preciso falar, principalmente com o meu colega aqui, o Eduardo, ou com a Shirley, eu simplesmente faço uma ligação no meu telefone celular. Você crê que essas invenções são projeções do passado, de outros seres que aqui habitaram e que incubaram aqui na Terra a possibilidade dessa tecnologia? Você chegou num ponto interessante, eu já pensei várias vezes nisso, sabe? Sempre me questiono isso. Mas o que dá a entender, até pelo estudo da ufercologia, dessas civilizações, parece que esses seres... Parece que a raça humana recomeçou várias vezes. Parece que chega num certo ponto, parece que começa tudo de novo. Não sei se alguém já assistiu aqui, não sei se já assistiu o filme Máquina do Tempo. Sim. Aquele filme é muito legal, que mostra realmente isso, que a civilização acabou, recomeçou, e daí, lá pro meio do filme, já está centenas de milhares de anos à frente, né? Já outro tipo de raça, e ficam resquícios daquela civilização, algumas coisas, né? Algumas até sumiram, né? Por isso que algumas coisas nós nem achamos, né? Porque algumas coisas não sobrevivem, né? Mas assim como o filme o filme... Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Isso. Assim como a Máquina do Tempo, teria também uma ligação, quando você diz de ter começado várias vezes, ou recomeçado? A Arca de Noé
também pode ter sido alguma coisa ufológica, porque que acabou, nós temos a história, mas que recomeçou uma outra raça, assim como Adão e Eva no paraíso, como acabou com o círculo de Adão e Eva, aí vem o círculo de Noé, e assim sucessivamente. E seria mais ou menos isso mesmo. Você pode ver que na Arca de Noé, acredito friamente que teve ajuda de seres sim, extraterrestres naquela época. Esses seres sabiam da catástrofe que se aproximava em relação ao dilúvio, tanto que ele auxiliou Noé para que construísse essa arca. E você pode até ver na Bíblia, fala que quem fez o fechamento da arca foi Deus, né? Um ser superior que fez lacrou a arca, né? E você imagine para aguentar aquelas tormentas, tempestades que relatada nos filmes, até em filmes, né? Já mostrou muito. Ali, com certeza, teve uma ajuda de seres extraterrestres. Quer dizer, uma lacração tanto quanto o João de Barro faz a lacração da sua casa. Isso, e até também, isso seria isso mesmo, eu até para aguentar. Eu estou meio ufológico aqui com você. Não, sim, e legal também que você falou da parte de Adão e Eva, né? Acredita-se, teorias, né? Uma das teorias fala que Adão e Eva foi uma das criações desses seres extraterrestres, as primeiras criações, né? Uma primeira criação de raça humana. E até pouco tempo atrás achava-se que o ser humano vinha evoluindo. A cada período tinha um tipo de ser humano, né? Vamos dizer assim. Mas não, hoje em dia já é comprovado que esses seres, Neandertal, entre esses outros, conviveram juntos. Não teve uma evolução. Teve momentos que eles conviveram juntos. Então, na verdade, teve um momento da história que existiram várias espécies de seres humanos convivendo todos juntos. Não teve só esse da evolução que fala. Por isso que não acham tão chamado elo perdido. Que, na verdade, foram vários tipos de espécies, viu qual que mais se adaptava ao ambiente, ao clima, assim, e acabou ficando, né? Bom, então, nesse caso, eu quero ir, se falar de elo perdido e tal, Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas, interessante. A explicação é ufológica do Triângulo das Bermudas? Sumiu um avião, desapareceu um navio e sim, etc. Ali a gente acredita que assim, na Terra em si tem vários pontos de energia. E nesses pontos de energia poderiam ser portais, de repente, para viagens espaciais. E tanto que quando tem relatos de pilotos alguns que conseguiram sobreviver, né, que estiveram por lá, você vê que o pessoal fala que bússola não funcionava, o avião teve problema. Muitos relatam nevoeiros, luzes verdes dentro desse nevoeiro. Então, ali a gente acredita sim que tem um ponto de energia muito forte que acaba danificando aeronaves e até mesmo casos de abdução, ou seja, sequestro de naves, aviões todo com os seus tripulantes, aviões inteiros sumindo naquele pedaço e nunca reencontra nada sobre isso. Muito bem, mas de desaparecer... e agora que eles reaparecem 50 anos depois e nem os cabelos embranqueceram. Você já ouviu esses relatos? Já. Não, já ouvi. Tem até o caso famoso do Travis Walton, Fogo no Céu. Fogo no Céu, isso. O Travis Walton fala que ele ficou 7 dias. Quando ele voltou, estava todo barbudo. E para ele tinha passado apenas umas 2 horas, né? Ele em si achava que tinha ficado horas só fora, mas na verdade ficaram dias procurando ele, mais de uma semana. E quando encontraram ele, estava todo barbudo e ao fazer regressão, assim, ele levantou essa hipótese de que ele estava numa nave, fizeram experiência com ele viu outros seres humanos lá também nessas naves, entendeu? E acontece isso que você falou, de relato de navios que sumiram há quase um século e reaparecer à deriva, o navio praticamente intacto, mas sem nenhuma população. Tem vários relatos assim. E a pessoa aparece 10 anos, 5 anos, e aparece muito novo, do mesmo jeito que desapareceu, ele reaparece. Isso, até o outro filme, legal citar filmes, porque os filmes realmente têm um fundo de verdade, ou então eles jogam para ver como é que a pessoa reagiria, né? Mas o filme antigo também, mas é um clássico também que fala de ufologia, é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ali fala, aquele caso do filme, na verdade, fala que realmente aconteceu. Ali não é simplesmente um filme, aquele caso aconteceu, realmente foi um tipo de contato, e não sei se você já assistiu esse filme. Não. No final do filme acontece isso que você fala, pilotos de avião, de caça que tinham sumido nessa região,
reapareceram 50, 60 anos depois, totalmente jovens. E conforme eles iam descendo da nave, ia catalogando, desaparecido na década de 40, desaparecido há 60 anos atrás. Eles reaparecem lá. Mas não poderia, permita-me o trocadilho Não, aqui, pode falar. Ele ter passado o cicatricure, que é um acidente científico. Naquela época ainda não existia, então seria impossível. Muito bem. O Renato Mota, ele é ufólogo e é o nosso entrevistado de hoje aqui no Clique Jornal. Lembrando mais uma vez, Renato, que você também é do rádio, né? Isso, sempre, atualmente estou envolvido com rádio mais de 10 anos. É um dos mais ativos ufólogos aqui do Vale do Paraíba. Vamos falar daqui a pouquinho, já que falamos sobre Eram os Deuses Astronautas, sobre a aparição de objetos voadores não identificados, que inclusive ficou conhecido como a Noite dos OVNIs aqui em São José dos Campos. Foi em 1986. A gente fala já com o Renato Rodrigues da Mota Martins Maria. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A conversa de hoje é com o ufologista, o Renato Mota, ele que é um dos mais ativos ufólogos aqui do Vale do Paraíba, integrante da Associação Ufológica de Guaratinguetá e do Instituto de Estudos Vale Paraibano sobre vida extraterrestre aqui no Vale do Paraíba. Renato, 1986, nós tivemos uma aparição, teoricamente uma aparição, eu me permita dizer assim, mas que muitos acreditam ter sido de objetos voadores não identificados, que inclusive acompanhou o ministro do brasileiro, Osiris Silva. Você estava menino interessado ou menino estudando essa aparição do OVNI aqui em São José dos Campos?
Na verdade, quando aconteceu isso, eu era muito criança ainda. Eu tinha 6 anos. 6 anos. Mas eu lembro, depois de uns anos, meu pai comentando sobre isso, né? E tinha um tio meu que trabalhava dentro do CTA também, comentava sobre isso, também sobre esses relatos de que aconteceu. Depois estudando o assunto, depois conversando com várias pessoas, lendo artigos, já dei várias entrevistas para emissora de TV até sobre esse caso. E o que foi? Na verdade, resumindo, foram avistamento de 21 objetos na época e que acompanharam caças da Força Aérea Brasileira, caças Mirage, foram acompanhados. Em certo momento, tinha um dos caças foi acompanhado por 7 objetos de um lado e 6 do outro. Na verdade, igual a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, que na verdade eu acredito que foi uma tentativa de contato, que a gente teve uma oportunidade de ter contato com esses seres e a gente acabou desperdiçando. Porque esses objetos se aproximavam da beira da pista, ficavam iluminando. Teve um caso parecido até que eu vi esses dias no documentário no México. Aconteceu a mesma coisa, idêntico. Esferas gigantes, mesmo estilo das que apareceram na Noite dos OVNIs, ficaram também sobre a pista dos aeroportos, que na verdade sempre tem aparecimentos assim, sabe? Pilotos relatam muito avistamento de objetos nos céus, né? E esses objetos ficavam parados, tanto no México como na Noite dos OVNIs, ficavam paradas essas esferas de luz. Não poderia ver formas, porque a luz era muito intensa, mas via a luminosidade mudando as cores dos brilhos das luzes. E via-se, até recentemente saiu um pronunciamento, o último artigo sobre o caso, né, agora 30 anos depois, que a Força Aérea admitiu que essas luzes tinham uma inteligência assim, por trás dessas luzes. Assim. Não era simplesmente luzes ou até... Um astrônomo falou recentemente, deu uma entrevista para a emissora de TV e esse astrônomo entrou no final. Ele veio falar que seriam estrelas cadentes, asteroides, né? Cometas. Isso é impossível, né? Pelo tempo que ficou avistado esses objetos. Agora, você se considera uma pessoa ligada a objetos voadores, a seres extraterrestres? Você se considera espiritualmente ligado? Esse assunto, dificilmente eu falar, sabe? Mas eu me considero, assim, eu considero que eu tenho uma certa ligação, assim, com esses assuntos. Eu com certeza tenho, eu sou Shirley Marciano. Então, é por isso que eu quero... Minha mãe foi abduzida. Tua mãe? Lógico. Olha aí. Como que eu me transformei numa marciana? Ah, sim, a mãe foi para as estrelas, é verdade. Mas por que eu pergunto se você se considera? Porque vê se tem coincidência o que eu vou te falar. Você está ao lado de uma pessoa que é a nossa editora de argumentos, que é a Shirley... Shirley Marciano. Shirley Marciano. O Eduardo, ele acredita em seres extraterrestres. Você acha, pensa e acredita que você tenha uma ligação muito forte. Agora eu te pergunto, que dia é hoje? Você é bom de calendário? Pior que não. Não é bom de calendário? Eu acho que é 19 hoje, né? Hoje é 19 do quê? 19 de maio. 19 de maio, muito bem. Eu lembro que amanhã é dia de pagamento, daí eu lembro. Então eu te pergunto o seguinte, hoje é dia 19 de maio. 19 de maio. Então vou ler uma notícia para você aqui e você vai me dizer se tem alguma coisa ou não. 31 anos está fazendo hoje a Noite dos OVNIs, que se mantém como um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Por quê? Porque foi no dia 19 de maio de 1986, onde 21 pontos luminosos foram vistos nos céus aqui de São José dos Campos. Dia 19 de maio de 1986. Verdade. Você está ao lado da Shirley e hoje que dia é? 19 de maio. E o que é que você tem a dizer sobre isso? Não, então não é por acaso que ele está aqui, hein? Exatamente. É verdade. Não sei se foi coincidência ou não, né? Mas a gente fica na correria do dia a dia, eu acabei nem me atentando a isso. Na minha cabeça estava 19 de maio o dia do fato, mas eu nem me atentei que hoje era 19. Realmente. Não, realmente, verdade. Faz um sentido mesmo. 19 de maio de 1986, 21 pontos luminosos nos céus aqui da cidade de São José dos Campos. Eu quero passar para você esta situação, o que aconteceu há 31 anos passados. Que legal, Paulo. Não pode ser coincidência uma coisa dessa, né, Shirley? Não pode ser. E assim, é bom dizer, né, que esse assunto ainda é um tabu. Muita gente acha que não acredita e tudo, né? Mas o pessoal do INPE, que está muito envolvido com astros, tem muita gente, muito doutor, muitas pessoas seríssimas
Elas acreditam em OVNI, que elas acreditam que existam vidas fora da Terra. Antigamente era muito ridicularizado, hoje em dia não, hoje em dia mudou bastante essa linha de raciocínio. Até porque, igual você falou, tem pessoas estudiosas, até militares já admitiram publicamente, né? Bom, a gente conseguiu um áudio do G1 e eu gostaria de passar para você, até para ilustrar essa nossa conversa com o Renato Mota, que é um especialista em ufologia. Vamos lá? Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, você desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que mais estrela não foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas o tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? Muito bem. Esse áudio. Legal, quando a gente está fazendo 31 anos do 31 caso. 31 anos hoje. Quando foi divulgado esses áudios, o ano passado, quando fez 30 anos do caso, foi divulgado esses áudios. Até uma emissora de TV na época me procurou. Não sei se pode falar o nome da emissora, mas claro, a Rede Globo me procurou. Eu fiz, se você procurar depois com calma, você vê, eu fiquei 15 dias acompanhando eles, mandando material, tudo. E daí no final eles me falaram que eles tinham esse áudio que você mostrou agora. E eu nem sabia da existência desses áudios até o momento. Quer dizer, a gente sabia que tinha sido gravado, lógico, mas eu não tinha ouvido. Daí depois, agora eu tenho as 4 horas desse áudio, eu tenho as 4 horas da gravação. Onde que encontra esse áudio? Porque se passou aí, Paulinho, deu até para entender um pouquinho, mas parece que a conversa entre rádios, né? Isso, entre o controlador... não ficou muito boa, né? Para as pessoas ouvirem em casa. Porque, na verdade, assim, esses são dos controladores, né? Entre controlador e controlador. O legal, até que divulgou apenas um pedacinho, o legal seria a divulgação que a gente quer mesmo dos áudios entre os pilotos do caça. Porque eles estavam em contato visual, né, com os objetos. E esses áudios não, foi divulgado um pequeno pedaço do piloto, que até depois ia passar no Fantástico, foi passado depois isso aí. Eu ia participar até daquele programa, mas acabou pegando um fórum lá do Rio de Janeiro, até na época. E se divulgasse esses áudios dos pilotos de caça, seria incrível. Você ouvindo esse com calma, depois você vê, aí ele fala, você vê que eles estão tudo eufóricos, nossa, um objeto, olha a luz. Tem um pedaço que eles falam assim, controle, bem-vindo ao show dos discos voadores. É incrível você ouvir o pessoal falar isso. Isso não está aqui, né? Não, nesse pedaço não, mas tem essa parte que foi divulgada também. Agora, o detalhe, como hoje faz 31 anos dessa aparição e o único registro fotográfico desse evento foi de um fotojornalista aqui de São José dos Campos, não me recordo o nome, mas que foi confiscado pela NASA. Esqueci o nome dele, eu lembro desse cara. Esse material nunca mais foi recuperado, porque na época era filme, né? Isso, aí pegaram a foto era até o fotógrafo do jornal Vale Paraibano. Vale Paraibano, isso, Vale Paraibano. Pegaram a máquina, a foto e o filme, o negativo também. Isso, daí nunca mais teve acesso ninguém falou nada mais sobre isso. Ele tentou na época, mas nem sabe onde estão esses daí. À época, um cientista que se dizia da NASA, né, ele foi até o jornal Vale Paraibano recolher o negativo desse material para análise e era o único registro que se tinha. Mas tem um outro áudio aqui, como hoje é dia 19 de maio, você está feliz da vida por isso, está se sentindo ao lado da Shirley Marciano o próprio ET, não é? Vamos lá, eu tenho mais... Hoje é aniversário de um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Muita gente não sabe, mas há 30 anos surgiram luzes no céu de São José dos Campos que entregaram pilotos e controladores de voo experientes. Até o ministro da Aeronáutica da época admitiu que eram 21 OVNIs, os objetos voadores não identificados no céu. E tanto tempo depois, não existe uma explicação para o que aconteceu. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Objetos não identificados na área de São José dos Campos. Diferentemente de hoje, o
mês de maio na nossa região costuma ser de céu claro, com pouquíssimas nuvens. Isso para quem pilota avião facilita, aumenta a visibilidade, além do uso dos instrumentos e do constante contato com as torres de controle, é claro. No dia 19 de maio de 1986, portanto, há exatos 30 anos, o céu estava claro, com pouquíssimas nuvens, tanto de dia como de noite. E o que foi detectado aqui embaixo pelos radares também foi visto lá de cima, de dentro da cabine de um modelo de avião como esse, o Xingu. Quem pilotava o avião era Osiris Silva. Ele foi o primeiro piloto a saber sobre os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Osiris era presidente da Embraer e voltava de Brasília depois de aceitar o convite para assumir a presidência da Petrobras. Ele estava acompanhado de outro piloto, Alcir Pereira, quando recebeu alertas de tráfego aéreo intenso, mas mesmo com boa visibilidade, não avistou nada durante a viagem, até chegar ao Vale do Paraíba. A mim me pareceu mais uma grande lâmpada fluorescente, né? Alongado. Era como se fosse um cilindro no espaço, né? E aí eu falei, vou lá dar uma olhada. Então pus o avião nessa direção, foi aí que o Alcir quase saltou do avião. Muito bem, tá aí o relato, nós fizemos uma adaptação aqui do G1, não é? Até registrando aqui, que pegamos do site do G1 essa... Se eu não me engano foi nessa matéria que eu participei. Que você está aqui eu apareço, na sequência. Foi sim. Agora, 31 anos, e hoje, exatamente hoje, o que você tem a dizer sobre essa questão? Para mim, eu acho que, não digo encerrar o assunto, mas a conclusão final desse caso, eu acho que fica realmente no que eu falei. Realmente foram, até porque naquela época não existiam drones nem nada disso, que hoje em dia atrapalha muito, né? Que hoje em dia o pessoal põe luz nos drones, há muita confusão em relação a isso, né? Mas naquela época não existiam drones, imagina se tivessem celulares que filmam igual hoje, teríamos centenas de imagens desses objetos, né? Mas, assim, realmente a própria aeronáutica chegou à conclusão que tinha uma inteligência por trás, provável, eles não falam origem extraterrestre, né? Mas que tinha uma inteligência por trás, sim, daquelas luzes, e que eles não sabem explicar da onde seria essa inteligência, ou quem era responsável, ou o que era responsável por aquilo, e nem muito menos o que eram os objetos. Eles simplesmente falam que eram objetos guiados por inteligência, mas não falam o que era. Para mim, não tem dúvida nenhuma que esses objetos realmente eram naves vindos de outros pontos do universo, controlados por uma civilização extraterrestre. Não sei se tripuladas, até porque eu acredito que essas não seriam tripuladas. Eu acredito que deveria ter uma nave maior controlando esses pequenos objetos, sabe? Muito bem. Renato, então aconteceu, o próprio ministro Osiris Silva, ouvindo isso aí, deu o seu testemunho, outras pessoas testemunharam também. Nós não estamos sozinhos, então eu gostaria de poder, no próximo bloco, saber de você qual é a sua percepção a respeito dos extraterrestres hoje nos céus do Brasil. Sim. A gente fala já com Renato Mota aqui no Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público.
Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a Rádio de Ciência e Tecnologista do setor aeroespacial. Conosco, o ufologista Renato Rodrigues da Mota Martins Maria. Ele é um dos mais ativos ufólogos aqui do Vale do Paraíba e fala conosco sobre o dia 31 de maio, o dia 19 de maio de 1986, que foi a data onde apareceu os OVNIs aqui na cidade de São José dos Campos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Deu uma misturada aqui, viu, Shirley? O Renato, agora, apareceu também agora recentemente uma espaçonave triangular que é uma patente patente de uma nave antigravitacional que foi recém-descoberta. Que descoberta é essa? Na verdade, assim, os UFOs triangulares, que alguns falam que poderia ser tecnologia de militares americanos, né? Eu até comentei com você que eu já vi um desses UFOs triangulares. Até eu estava na minha residência chegando e o céu estava totalmente estrelado. Foi em 30 de outubro de 2015. Eu registro tudo, né? Eu não lembro de cabeça agora. Mas daí eu estava chegando, eu, minha esposa e minha filha. E antes disso a gente já tinha visto 9 objetos. Passa um objeto, para. Eu ainda comentei com minha esposa, vai acontecer alguma coisa diferente aqui. Daí nisso, de repente, foi 8h30, depois de meia hora de avistamento desses pontos de luzes, daí deu 3 clarão no céu, o céu totalmente estrelado. Daí apareceu um objeto desse triangular, translúcido, transparente, vamos dizer assim, com várias luzes embaixo e, vamos dizer assim, deslizava sobre o céu, né? Passou, fez uma curva e foi sentido a um bairro lá da cidade de Jacareí. E até é engraçado que até um mês atrás me mandaram, pessoas de Jacareí começou a me avisar que estavam avistando um UFO triangular. E eu recebi um vídeo desse UFO, não dá para visualizar direito, mas recebi um vídeo, até dá para definir a forma, mas recebi um vídeo de uma pessoa lá e fotos. Então, engraçado, que também depois teve caso em Guará, Caçapava, e esses casos de UFO triangular sempre existiram, até na noite de Fênix, né? O uso de Fênix 97, que naquela época acontecia de tudo naquela época, né? Caso Varginha, uso de Fênix, no México, avistamentos das flotilhas, que eram mais de 500 objetos ao mesmo tempo no céu, todo mundo vendo, cara. Agora, no caso de Varginha em Minas Gerais, esse é um relato verdadeiro? O caso de Varginha? Eu estive em Varginha, testemunhando esse caso lá em Varginha. Lá em Varginha, eu conversei com testemunhas do caso, conversei com uma moça não. Na época, ninguém falava, né? As meninas mesmo que viram o possível ser lá. Mas depois, conversando com o pessoal da cidade,
eu percebi que eles têm muito medo de falar, ou não gostam de falar sobre o assunto, o caso Varginha lá. De que teve um caso de um um bombeiro. Um bombeiro tocou numa dessas criaturas, conforme esboçou o movimento, tocou na criatura Marcos Gutierrez. Depois de 3 dias ele faleceu. Apareceu um nódulo embaixo do braço dele e faleceu 3 dias depois. Uma coisa que não foi divulgada, que uma pessoa falou para mim lá na época em Varginha, que era amigo do Gutierrez, que o corpo dele praticamente atrofiou todo. Isso aí não foi divulgado. E isso aí o cara falou para mim. Um amigo dele. O corpo foi totalmente atrofiado naquela época. Deixa eu para acompanhar essa conversa com você, o Eduardo Aparecido, que também é um interessado nessas situações ufológicas. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes do Clique Jornal. E então, nesse caso aí também dele, né, desse bombeiro, né, Schrezer, né, que morreu de infecção generalizada, né? Os até animais a com também. Processo depois. A irmã dele, a família dele, né? E os animais lá do zoológico também. Também, teve uma semana antes começou a morrer vários animais lá no zoológico. Vários animais começaram a morrer misteriosamente e tudo putrefado por dentro. Muito estranho, né? Até os biólogos lá estavam chocados, né? Não sabiam o que estava acontecendo. Engraçado que daí, para abafar o caso, falaram que era um morador da cidade, que tem uma certa deficiência física, que estava abaixado lá no local e deram isso como encerrado, entendeu? Mas estudando o caso, na época, porque assim, resumindo o caso, o que foi? Começou com o avistamento de um OVNI lá num sítio, que até esse casal já foi entrevistado por televisão já, eles já falaram isso. Depois foram capturados 2 seres, nem foi um, foi capturado 2 desses seres. E eles foram enviados para o hospital lá, 2 hospitais que tem lá em Varginha, e ninguém podia entrar nesses hospitais. Caça sobre o pessoal, esse pessoal falando para mim lá na cidade, quando eu fui lá. Isso eu fui 10 anos depois, tá? E falaram direitinho o que aconteceu. Ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Agora, se fosse, vamos dizer assim, uma pessoa com uma certa deficiência tivesse só simplesmente abaixado ali, pra que fazer tudo esse mobilização, né? Hospital Humanitas. Isso, Humanitas, e o outro eu não me lembro o nome. Foram levados lá para o Hospital Humanitas. Foi lá, e os médicos da época falaram Badam Palhares, né? Foi. Aqui do Campinas, né? Depois mandou para Campinas. De lá transportaram o corpo aqui para Unicamp. E legal, o Badam Palhares foi o legista que fez uma das autópsias, né? Porque o outro corpo foi levado para os Estados Unidos, porque até na época eu me lembro que eu morava ali na Rua Itoró e era bem diferente ali para o CTA. E eu lembro que naquela época até eu lembro que pousou um Boeing bem grande da USAF. E naquela época o Wagner, né? Wagner ufólogo, ele também é. Bollock. Lá do Facebook lá, né? Aí eu lembro que pousou um Boeing, aí de repente os Estados Unidos estavam fazendo uma parceria com o INPE. Olha que coincidência. Uma semana depois do caso Varginha, apareceu um Boeing. Aí eu lembro que na revista UFO, saiu teve um trecho lá, acho que é interessante você procurar isso, Renato, que alguém do CTA disse que os americanos vieram buscar os destroços da nave e um dos corpos. E eles levaram. E um outro corpo ficou aqui no Unicamp e o Badam Palhares foi o legista. Sim, porque esse casal que visualizou falou mesmo, que realmente teve a queda da nave lá, igual o caso Roswell em 47, né? Então, o jeito que vocês contam, dá a impressão que as autoridades brasileiras, as internacionais também fora do país, eles tentam esconder esses acontecimentos, né? Qual que seria a motivação das autoridades de esconder, falar que não é bem assim? Sabe o que é engraçado? Porque parece que ao mesmo tempo que escondem, ao mesmo tempo divulgam. Por exemplo, no caso de os robôs que estão lá em Marte pesquisando, enviando fotos, o robô Curiosity, Spirit, ficam mandando fotos. Ao mesmo tempo que divulgam fotos, que você vê que tem umas coisas estranhas lá, nossa, já foi visualizado objetos lá, estátuas, até bem antes já tinha sido fotografado o rosto, né, lá em Marte, que é a Esfinge, tem pirâmides em Marte. Já foi fotografado de tudo em Marte, né? E eles embaçam umas fotos. Ao mesmo tempo que divulga a foto, você vê que eles embaçam propositalmente. Porque, na verdade, se ele não quisesse divulgar, ele não ia perder o tempo de ficar embaçando uma foto. Realmente, simplesmente descartava aquela foto, né? Então você vê que ao mesmo tempo que há esse cobertamento, eles divulgam. Até porque tem vários países do mundo que já admitiram, inclusive, por exemplo, a França,
e entre outros, já admitiram publicamente que existe os OVNIs, só que eles não falam o que é. Eu até acho que até foi com o Eduardo, foi com outras pessoas, já sempre questionei isso. Na verdade, você tem uma visão meio errônea. Eu acho que legal seria, de repente, os militares trabalhassem junto com os ufólogos. Porque, como eles falam que não sabem o que seriam esses objetos, essas luzes, a gente, não digo que a gente é o dono da verdade, mas a gente estuda isso. Agora, se tivesse uma cooperação, ufólogos e militares, com certeza a gente poderia aprofundar muito mais nesse fenômeno. Muito bem. Olha, 31 anos da aparição da Noite dos OVNIs aqui em São José dos Campos. Mas agora faz também 21 anos do ET de Varginha, que foi exatamente, hoje que dia é? Dia 19. E ele foi no dia 20, mas só que de janeiro. Foi de janeiro. Matematicamente, é uma grande coincidência, no dia 20. Mas por que apenas esses dois fatos de repercussão nacional aqui no Brasil, o ET de Varginha e mais a Noite dos OVNIs, 10 anos depois? Teve também um que ficou... Eu até acho que seria o principal de todos, seria a Operação Prato. A Operação Prato foi incrível. Qual é a Operação Prato? Operação Prato, o ano de 77, isso. 77. Foi durante setembro e dezembro de 77. Ilha de Colares. Isso, Ilha de Colares, aqui no Brasil. Coronel Irangê Holanda, que até apareceu, disseram que ele se suicidou. 97. Engraçado que ele tinha feito uma entrevista para a revista UFO, ele tinha falado tudo que ele testemunhou. Tinha aberto todo o caso, né? Tinha aberto todo o caso. E ele apareceu morto. Daí falaram que foi suicídio um mês antes de publicar a revista. Enforcado, né? Enforcado. E ele se enforcou numa cama baixinha. Ridículo. Tem ufólogos que acreditam que realmente... Eu não acredito. Particularmente, eu não acredito que ele... Mas a Operação Prato foi uma investigação militar. Isso. Aí o legal disso é que teve militares envolvidos. O caso foi totalmente estudado por militar. Foi totalmente. Esse caso se destaca a nível mundial, acredito eu. O caso até fica conhecido como o caso Chupa-Chupa, né? Isso, das luzes Chupa-Chupa. O que seria? Resumindo a Operação Prato. Seriam luzes que atingiam as pessoas, elas vinham do céu, atingiam as pessoas, realmente próximo ao peito, a maioria das vezes mulheres, e ficavam pequenos orifícios. Não tinha sangue, visivelmente, mas ao fazer exames de sangue, via que houve tirada de sangue, por isso o nome Chupa-Chupa, o nome das luzes. Agora, no caso, por que Operação Prato? Isso é um nome igual eles usam para codificar uma certa missão, para não dizer Operação Disco Voador. Então seria mais um nome para justificar o caso. O codinome da operação, não dá muita bandeira, vamos dizer Agora, assim. Documentos oficiais guardados no Arquivo Nacional em Brasília e documentos extraoficiais que foram vazados e divulgados pela mídia são os principais registros desse período. Mas, oficialmente, existe um estudo aqui no Brasil, todos os ufólogos têm alguma entidade oficial sobre ufologia, mas eu quero que você explique depois dos nossos institucionais. Tudo bem? Tudo bem. Conosco, então, o Renato Mota, ele que é pesquisador e ufólogo, falando hoje dos 31 anos da Noite dos OVNIs aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios
desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com Renato Rodrigues da Mota Martins Maria. Ele é ufologista e é um dos mais ativos ufólogos aqui do Vale do Paraíba, integrante da Associação Ufológica de Guaratinguetá e também do Instituto de Estudos Vale Paraibano sobre a vida extraterrestre. A pergunta que ficou do bloco anterior para essa, você poderia definir, Renato? Exatamente o que assim, você quer que eu defina exatamente? A questão, existe mesmo? Por que ninguém acredita? Por que é tão difícil? Por que os cientistas e por que é que as pessoas são reticentes em acreditar em objetos voadores não identificados? Olha, eu acho que mudou bastante o pensamento de relação a isso nas últimas décadas, vamos dizer assim. Até, não digo nem décadas, de uns 10 anos para cá, porque eu lembro que quando você falava nesse assunto, você era muito ridicularizado, muita piadinha. Tem ainda, né? Mas por hoje em dia, várias pessoas vieram a público, igual o próprio Rosiris Silva, pessoa pública, advogados, médicos, militares, sempre testemunhando os casos. Até todo avistamento que é visualizado por pilotos, eles têm que fazer um documento chamado, na época chamava tráfico hotel, não sei se é esse nome ainda. Eles relatavam o tipo de objeto, a cor, forma, se podia ver. Então, todos os casos de avistamento de OVNIs são arquivados sim aqui no Brasil. Eu digo não só no Brasil. Né? Então, daí a pergunta que ficou é essa: qual é a entidade de caráter científico sobre ufologia aqui no Brasil? Eu faço parte da revista UFO, né? Sou consultor da revista UFO. A revista UFO é a maior entidade, assim, nível de revista e equipe, né, de ufólogos reunidos, estudiosos no mundo. Tem mais de 20 anos já. E todo material costuma mandar pra gente. A gente tem uma equipe de análise, pode mandar para analisar vídeos, fotos, enfim. E igual você falou, assim, concretizando, por que muita gente não acredita? O pessoal acredita, só que eu acho que muita coisa atrapalha. Por exemplo, não digo que não é necessário, lógico que a religião é necessário, tudo é necessário, mas tudo que é excesso atrapalha. Religião em excesso atrapalha, você comer alguma coisa em excesso te prejudica. Então eu acho assim, as pessoas, quando ela é muito centrada, não consegue expandir a mente dela para conseguir visualizar determinados assuntos, ela acaba, às vezes nem é por não acreditar, às vezes acredita, mas ela tem até medo. E depende, porque cada religião ou cada entidade demonstra isso de um jeito. Por exemplo, seres alienígenas foram chamados de fadas, de anjos, entendeu? Então, depende do gnomos, o próprio demônio. Elfos. Até teve um caso que aconteceu em Mogi das Cruzes, que aconteceu uns 20 anos atrás, que um objeto desse passando por um carro de 2 pessoas, que na época eram evangélicos, acharam que estava diante de Jesus. Então depende do que a pessoa acredita, qual a criação dela, entendeu? Eu acho que, resumindo, seria mais isso. Ela acaba incorporando aquele acontecimento para as crenças dela, né? Isso, de acordo com o que é a crença que ela tem, que ela visualiza aquele fenômeno em si que acontece. O fogo a gente puxa para o lado do extraterrestre, o religioso puxa para um anjo, e por aí espiritual, vai. Né? O caso de Fátima, ora pois, foi um fato ufológico? A gente acredita que sim. Eu também acredito que sim. Até porque, se for levar o pé da letra, fala que o sol bailou no céu.
Seria impossível, o Sol tem milhões de tamanho em relação à Terra, acho que são 500 milhões de vezes maior, eu não me lembro de cabeça, desculpa, não me lembro agora. Mas se você for ver bem, o Sol vai lá, o Sol se aproximou das pessoas, secaram as roupas dela, o Sol desceu do céu, tudo isso é citado, né, no caso. O Sol desceu do céu e após uma chuva, ao andar bailar sobre as pessoas, as roupas delas se secaram. Secaram, né? Então, na verdade, seriam sondas. Eu acredito que realmente foram sondas. Sondas alienígenas que ao passar por essas pessoas, essas esferas secaram a roupa das pessoas. Não sei se você já viu o caso do Capão Redondo, também em 97. Não. Até naquela época não existia drones, nem nada disso, até falaram na época era uma pipa. Mas você vê uma esfera perfeita, o menininho filmando, ela desce do céu, passa entre os postes de luz, as pessoas na rua avistaram, e esse fenômeno durou quase 10 minutos, cara. Uma luz sonda, né, no caso. Isso, uma nave sonda que a gente chama na ufologia, seriam naves de reconhecimento, vamos dizer assim. Agora, no caso de Fátima, a Lúcia... Ai, Joaquim, o que vai ser aquilo? Aí, Nossa Senhora, e aí você acredita que as religiões possam usar isso para encabrestar a fé das pessoas? Mas não digo assim também, mas às vezes até eles também acreditam desse jeito, né? Então entra naquele negócio, naquele caso, a pessoa vem desde o início acreditando de um certo modo, é difícil você colocar. Não vai mudar. Não vai mudar, não muda agora, o pensamento da pessoa. O que é que os ETs, os extraterrestres, querem conosco? Aí também é outra questão importante, viu? Muito interessante. Até tem os casos das abduções, né? Um povo egoísta, orgulhoso, um povo danado, competidor e tal. O que eles querem conosco? É engraçado, eu sempre costumo citar assim, os nossos criadores. Eu acredito sim, realmente, que a raça humana foi criada por uma civilização extraterrestre. Eu já começo por aí, o que eu acredito. E eu acredito que esses seres vêm nos acompanhando em todo o tempo da nossa evolução. Então, na verdade, eu acredito que somos criações deles. Não estou falando que Deus não existe, acredito sim que existe um ser supremo, mas e se a gente veio de um ser supremo, provavelmente eles também vieram, né? Mas eu acho que chega a um certo estágio de evolução de qualquer tipo de civilização, que eu acho que é natural isso. Você chegar num planeta, até igual a gente quer fazer em Marte, a NASA quer fazer explorar habitar outros Marte. Planetas, eles querem realmente habitar Marte. Por quê? Porque eu acho que chega um nível de evolução que... Por que esses planetas estão aí? Eu penso assim, não estão à toa esses planetas aí. Seriam moradias. Acabou o recurso natural de um certo planeta, se você não atingiu a evolução para você ir para outra casa, um outro planeta, aquela civilização é extinta. Eu acho que a gente está chegando nessa beira. Os nossos recursos naturais estão se acabando. A civilização humana aumentou demais, de poucos anos para cá, de 7 bilhões, já pulando para quase 15. Entendeu? Agora você imagine, daqui a 25 anos, vai faltar de tudo, alimento. A próxima guerra provavelmente vai ser por causa de água. E o Brasil tem grande chance de ser atacado primeiro, porque a maior reserva de água doce do mundo é aqui, né? Então você imagina o caos que pode acontecer se a gente não tiver um nível de evolução de pelo menos estar começando a montar uma civilização na Lua. Pelo menos está começando a montar uma civilização em Marte. Por isso a corrida louca espacial. Colonizar outros planetas. Inclusive, só encerrando o projeto Prato lá, né? O caso lá de Colares, quando eles chegaram próximo de ter o contato com os seres, né? Que estavam aparecendo, foi encerrada a operação, né? Foi encerrado. Foi mandado um comando, falou para acabar. E eles estavam praticamente já quase tendo contato com os seres. E aí veio uma ordem de cima dizendo que era para encerrar totalmente. E o Irangê chegou a ter um contato com o ser. Ele conseguiu ter um contato com um desses seres. Só que quando os militares em si estavam a ponto do contato final com todos, realmente falou, vamos parar por aqui. Veio uma ordem de cima que acabou com tudo. Ou seja, por quê? Medo? Ou ele já sabia o que ia acontecer? Quando no que há ia uma terminar, negativa, reforça a crença de que existem outros seres convivendo conosco ou tentando fazer contato? Eu acho que dos dois. Eu acho que tanto tem seres, não digo nem tentando, porque se eles quisessem fazer contato, eles já teriam feito já. Até a nível
global para todo mundo ver, né? Se eles não fazem, eu acredito, primeiro, porque não está preparado e porque não há interesse deles nisso, não. Eu acredito que eles circulam entre nós, assim, e eles influenciam de outras maneiras, eles conversam com a gente de alguma maneira mais telepática, faz a gente fazer as coisas. Eu acho até que pessoas igual nós mesmo, de repente, podem estar infiltrados entre a gente. Se você for raciocinar por modo... Nós não faríamos isso? De repente, quisesse investigar um certo país, um certo povo, você ia se infiltrar. Eu acredito que provavelmente eles fazem isso. Tem raças que são muito parecidas com nós, né? Não são só um tipo de raça. Todo mundo acha que o ET é aquele cabeçudo, isso que o olho estraga, grande. Essa imagem que não, o ET é aquilo. Não, é uma enorme, a tipologia é enorme. É aí que atrapalha. Oficialmente é falado que 80 raças visitam a gente, né? Isso, oficialmente. Mas pode ter mais. Tem mais, mas oficialmente é 80. Muito bem. Renato, para a gente encerrar, eu acredito que muitas pessoas se interessaram por essa conversa. Quem quiser se aprofundar, qual a recomendação que você faz às pessoas? Ler uma revista? Que tipo de revista? Legal que tem o portal da... Pode falar? Claro. Tem o portal da UFO, né, que é ufo.com.br. Que além de ter ufo.com.br. Isso, que é o que eu faço parte, que eu sou consultor da revista UFO também, que é o Demar Gevaer, que é o dono, o criador da revista UFO, né? Que está sempre fazendo eventos. Tem as minhas palestras em julho, provavelmente, se der tudo certo, vou fazer um na Câmara. E o que eu aconselho, pessoal? Para me seguir, adiciona eu no Facebook, só procurar Renato Mota Ufólogo no Facebook. Atenção, no Facebook, Renato Mota Ufólogo. Isso, se puder falar que ouviu a entrevista, só para me saber que é a respeito de ufologia, assim, porque eu gosto de adicionar, porque muita gente me manda em off. Fotos, relatos, nossa, é muita coisa que eu recebo. Muito bem, então no Facebook, Renato Mota Ufologista. Ufólogo. Isso. E a revista UFO? Isso, a revista UFO. A revista, além do portal UFO, que é pelo site, tem também a revista impressa, né? E lá dentro do portal da UFO, lá existem DVDs, livros, tudo que você pode comprar dentro do próprio site até. Bacana. Renato Rodrigues da Mota Martins Maria, ufólogo, é membro da Associação Ufológica de Guaratinguetá e do Instituto de Estudos Vale Paraibanos sobre Vida Extraterrestre. Isso, só rapidinho também, quiser, o pessoal digita no Google, Renato Mota Ufólogo, vai ver lá matérias, palestras minhas, até mais fácil, digita no Google também que aparece tudo. Renato Mota Ufólogo. Isso, site de busca. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. Obrigado pelo convite de vocês. Viu? Um abraço. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.